Gente, nós estamos desde o comecinho do programa, lembrando, falando que hoje é o Dia Internacional da Mulher e durante toda essa semana aqui no Notícias do Bem, nós estamos tratando desse assunto de uma forma muito interessante, observando cada ponto. E hoje nós vamos falar sobre os seus direitos É fundamentais. verdade, a fundação da ONU lá em 1945 e a emergência dos direitos humanos como um assunto global naquela época acabaram trazendo a necessidade da incorporação de várias questões envolvendo também os direitos das mulheres. Mas quem está com a gente para falar sobre esse assunto aqui no Notícias do Bem é a advogada, a doutora Cristina Lombardi. Doutora Cristina, prazer em recebê-la mais uma vez aqui no nosso Notícias do Bem. Primeiro, parabéns, né, pelo Dia Internacional da Mulher também. É sempre muito bom conversar contigo e hoje a respeito desse tema tão importante relacionado aos direitos das mulheres que começaram a ser mais discutidos exatamente com o surgimento da ONU, né? É verdade, obrigada, Alberto. Feliz Dia da Mulher, Tainá. Obrigada. Realmente a gente vem para de um contexto histórico, né? A nossa situação hoje é muito diferente do que foi na época da Declaração de Direitos Humanos, né? E muitas coisas foram incorporadas tanto em âmbito internacional como também a própria legislação nacional que vai sendo alterada, vai evoluindo, vai identificando as peculiaridades, as situações que têm especificamente a ver com as mulheres, né? E que precisam ser tratadas de forma mais específica, né? Claro que em termos de direitos básicos hoje existe uma igualdade formal, né, legal, reconhecida e respeitada por todos os países civilizados, né, digamos assim, todos os países integrantes da ONU, todos os países que respeitam as regras internacionais, existe o reconhecimento da igualdade de direitos e de outros direitos que não são de igualdade, mas de entendimento de determinadas condições peculiares à condição da mulher, que são reconhecidos. Porém, lamentavelmente, nós sabemos que existem países que não respeitam isso, existem países que estão fora dessa consciência, e nós sabemos que há realidades muito tristes pelo mundo de mulheres que, de fato, são tratadas ou são reconhecidas como seres diferentes de uma categoria inferior e que, portanto, não participam da vida social, da vida política e da própria vida econômica também, reconhecidas como seres humanos normais, né, como todos os outros. Então isso é muito triste e felizmente a maior parte do mundo civilizado está devidamente estabelecido. A igualdade de direitos ela é o normal, digamos, deveria ser o básico, o normal. E é claro, nós também temos que considerar alguns direitos que são inerentes, que não são iguais, são diferentes, são inerentes a ser mulher. Os direitos relacionados à maternidade, à lactação, são coisas que, de fato, muitas vezes só quem passa que entende o porquê daquilo ser necessário, o porquê de ser importante, uma diferenciação e como aquilo tem que ser distribuído socialmente, né? É claro que você sustentar uma licença maternidade, sustentar algum benefício que tenha a ver com a lactação, isso vai gerar algum ônus para alguém, né? Para que isso seja viabilizado. Então, os direitos da mulher, eles têm muito a ver com um conceito social, da sociedade entender que aquilo é importante, que aquilo faz parte. Da mesma forma como os reconhecimentos dos direitos de outros grupos ou de outras situações ou condições das pessoas que fogem da base do comum, seja o idoso, seja a criança, seja o portador de uma deficiência, o portador de alguma doença, aquele que está num período de dificuldade, aquele que sofreu um acidente, aquele que está atravessando por alguma fase da vida, alguma situação da vida que cria peculiaridades. Então, os direitos da mulher têm que ser entendidos assim, como situações peculiares que precisam ser conhecidas, porque isso afeta a sociedade como um todo.
é do interesse não só da mulher, é do interesse da sociedade que a mulher tenha condição de trabalhar, de cuidar da sua casa, de cuidar dos seus filhos, de cuidar da sua saúde, de ser uma pessoa produtiva, positiva, abençoadora para a sociedade. Então, o direito da mulher, eu entendo que ele deve ser entendido como uma questão a ser cuidada por todos, porque ela é do interesse de todos no limite, ela não é um benefício injustificado à mulher, ela é um direito que tem a ver com a harmonia da sociedade, certo? E, Cris, assim, quando a gente fala, né, do direito do Dia das Mulheres, né, nós temos a data, e qual que é a importância da gente ter um diazinho, assim, específico, que todos os dias a gente tem que ter esse cuidado, uma coisa, mas a gente ter um dia especial para poder lembrar, para ter essa atenção, hein? As datas, elas têm valor, esses momentos, essas ocasiões em que se separa para dar atenção a um tema, isso é importante. Isso até meu comentário, ele é geral, né? Todas as datas que a gente institui, que são instituídas até legalmente ou por outras iniciativas, né? Porque no caso o Dia da Mulher, ele é internacional, no mundo inteiro a data é hoje. E isso é importante para que seja chamada a atenção, para que sejam trazidos à memória os atos de conscientização e as providências práticas que precisam ser adotadas. Quando você fala, não, o Dia da Mulher é todo dia, o Dia do Homem é todo dia, o Dia da Criança é todo dia, o Dia de fazer o bem, principalmente, o Dia de fazer o bem é todo dia, né? E nós precisamos entender que quando se institui um dia, não é porque é só hoje, mas é porque é um assunto que precisa ser tratado. E aí, repetindo, talvez hoje nós, graças a Deus, vivemos num local em que existe a igualdade formal. Infelizmente, a igualdade real não existe. O direito das mulheres de uma determinada condição socioeconômica está muito melhor garantido do que o direito das mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, né, que vivem nos rincões aí onde muitas vezes nem a justiça não chega. Então, é muito fácil aquele que está numa posição já estabelecida dizer, olha, está tudo certo, o direito está garantido, as mulheres são iguais, mas todo mundo está na mesma página? A gente sabe que não está, que existem as desigualdades sociais e elas afetam a todos, afetam a homens de uma determinada maneira, afetam a mulheres de outras maneiras, afetam as crianças, afetam as famílias. Então, o dia é importante porque se chama a atenção para que os atores, os agentes, tomadores de decisão, que têm condição de adotar as providências necessárias, reservem aquilo para tratar naquela pauta, no meio de tantas outras providências e prioridades que existem. Qualquer governo tem um zilhão de prioridades acontecendo. Então, sempre ter um dia é muito importante, não apenas, não é meramente simbólico. De fato, sabemos que nos dias, na semana, reserva-se a semana para tratar disso, o mês em que se trata daquilo, são períodos em que de fato são tomadas medidas, né? Em que se travam determinadas pautas para poder implementar medidas necessárias, olhar situações que estão sendo atropeladas nas prioridades da vida de todo mundo. Entendi. Agora, Cris, a gente pode dizer que nos últimos anos, a partir do surgimento da ONU, e em especial aqui no Brasil, algumas ações foram importantes para garantir esses direitos das mulheres. A gente pode citar, de repente, a criação das delegacias especializadas, as cotas obrigatórias nas eleições, enfim, uma série de medidas que foram tomadas nesses últimos anos, nesses últimos 60 anos principalmente, para garantir que isso efetivamente aconteça, né? Sim, no âmbito trabalhista, né, existem diversas normas especiais que vêm sendo incrementadas, e o fato de existir a conscientização faz com que coisas não legislativas, mas medidas das empresas empregadoras também sejam implementadas, né, com outros detalhes e visualizando a peculiaridade da situação da mulher para que seja cuidado. Existem, foi citado das delegacias especializadas, determinadas coisas que a gente
que não está vivendo talvez esse dia a dia não perceba, mas ter policiais femininas para atender a mulher numa situação de uma tragédia, de uma violência, de uma desgraça que aconteceu, são coisas que dão diferença, que passa batido se você não pensar como é essa realidade, e não pode. Né? No âmbito criminal, têm sido adotadas medidas e têm sido criadas leis, digamos, qualificando determinados crimes como uma forma de mostrar o grau de reprovação que isso merece. Tudo isso comunica qual é a decisão do governo, qual é a visão daquele Estado, né, de quanto aquilo é negativo e do quanto aquilo tem que ser punido. Então, existem medidas práticas e existem medidas que são de tomada de posição, de colocação de qual é a visão ideológica sobre isso, do quanto aquilo é importante e deve ser cuidado, né, tanto para as mulheres quanto para as crianças, porque muitas vezes está ligado para que se viabilize o exercício do papel de mãe, né, adequadamente pela mulher. Então, tanto no âmbito trabalhista, algumas questões cíveis, algumas questões políticas e algumas questões criminais que têm sido, sim, ao longo dos anos, é uma evolução, identificando melhor os problemas e dando a resposta legislativa. No âmbito civil, existem existem normas com relação a financiamentos habitacionais, né, em que se privilegia, se dá uma condição melhor para a mulher que é a responsável pelo lar, que está cuidando apenas sozinha dos seus filhos. Existem esses projetos habitacionais em que são colocadas as residências no nome das mulheres, porque infelizmente se vê uma realidade no qual muitas vezes as mulheres ficam sozinhas com seus filhos. Então, são respostas que a lei, que o governo, que a sociedade dá a situações reais em que se identifica a distinção prática, né? E como tratar isso da melhor forma. Então, sim, é muito importante, porque de fato a gente vê uma evolução constante, né, e crescente na sintonia fina das normas, para que elas encontrem realmente qual é a realidade da situação da mulher. Muito bom, Cris. Eu gostaria, tem os contatos, Cris, para você deixar aqui para a gente, para divulgar? Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, acompanhar. Acho que pode entrar em contato com a gente aqui no escritório, né, pelo site do escritório, sisterlaw.com.br. Tá aqui, eles colocaram. Temos aqui o contato direto, quem tiver dúvidas ou tiver questões, quiser conversar com a gente, tem o contato através do site do escritório. Tá certo, tá aí. Então, sisterlaw.com.br. Cris, obrigado pela sua participação com a gente. Parabéns mais uma vez pelo Dia Internacional da Mulher. E volte sempre, né? Você é de casa aqui no Notícias do Bem, mas é sempre bom receber você para a gente conversar sobre esses assuntos tão importantes para o nosso dia a dia. Obrigada, é bom ver vocês, mesmo pela telinha.